Olá, mulheres. Gostaria aqui de agradecer. Estamos com a doutora Cíntia, com a doutora Josimeire. Estamos hoje no Pode Sim, conversa afinada, falando sobre mulheres, sobre a maternidade, o que a Cíntia, né, a nossa convidada, tem a nos falar, uma maternidade que tem hoje o filho dela 8 anos, né, Cíntia? 8 anos, e hoje ele se diagnosticou como autista e a gente vai conversar, ter essa conversa aqui com a Cíntia, uma pessoa empreendedora que sempre está empreendendo, e a doutora Josimeire Henrique, da Escola Luz, que veio aqui dar um apoio para a gente, está falando o que é isso na maternidade e no empreendedorismo. Bom dia a todas. Bom dia. O primeiro deixa a gente assim. Aqui, né? Hoje está sendo o primeiro aqui que eu fazia em Campinas, mas assim, toda vez o Roberto Carlos falava, quando ele entra no palco, Dá um todos, friozinho na não barriga. tem como, A dá um casa é frio. nova. A casa é nova, exatamente. Mas queria já agradecer vocês, tá? De estar aqui Eu que fazendo esse agradeço o convite. podcast. A Cíntia já é uma pessoa na qual conheço, né? É minha Anos. dentista há anos, né? Não vamos nem falar o tanto de Deixa tempo, pra lá. deixa para lá. Mas ao mesmo tempo é legal, porque a gente tá Confiança, bem, né? não é? Confiança, Então, muitos assim, anos. Cíntia, o Murilo, quantos anos o Murilo tinha quando o médico Teve o diagnóstico, teve né? o diagnóstico de Você, autismo? você acompanhou até uma parte, né, dessa Sim, minha jornada toda aí. O Murilo tá com 8 anos hoje. sim, Ele é um autista grau de suporte 3. Ele é não verbal. Grau de suporte 3 quer dizer o quanto de autonomia ele tem. Quanto mais alto o grau de suporte, menos autonomia a criança sim, tem. Então, o Murilo é não verbal, ele não se comunica de forma verbal. Ele sabe se fazer entender, ele tem uma certa independência para me mostrar o que ele quer, o que ele não quer. Mas ele não pode ficar sozinho em momento nenhum. Então, ele não pode ficar sozinho em casa, ele não pode ficar sozinho na escola, ele não pode brincar sozinho no parque, ele tem que estar o tempo inteiro sob supervisão de alguém. Isso me exige uma atenção integral, sim, né? E eu trabalho. sim. Eu tenho que Bastante. trabalhar para poder dar tudo que ele precisa, né? E eu preciso ter uma vida, né? É muito desgastante a gente conseguir conciliar isso tudo, né? Então a gente precisa de suporte psicológico, a gente precisa de uma rede de apoio. Sim. E é uma questão bastante complexa. O Murilo foi diagnosticado, fechou o diagnóstico com 2 anos e 2 meses. Mas com 8 meses eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa Diferente. 2 meses. 8 meses, 8 mais ou meses. menos. Algumas amigas brincavam, chamavam ele de delegado, porque ele era uma criança que não sorria. Qualquer criança que você olha ela e sorri para ela, sorri de volta para você, né? Sim. E o Murilo sempre assim, sisudo. Porque ele é bravo igual a mãe, porque eu também sou meio encrenquinha, né? Então, ele é bravo igual a mãe, ele é delegado, a família do pai chamava ele de delegado. Uhum. E daí eu comecei a perceber que jogava bola para ele, ele não ligava para a bola. Passava um passarinho, ele não apontava. Tem alguma coisa de errado nisso? Será que ele não está escutando? Né? Porque chamava também e ele não olhava quando ele era chamado. E foi passando o tempo, ele falava uma coisinha ou outra, né? Ele falava mama, e de repente ele parou. Com 1 ano e 5 meses, ele simplesmente parou de verbalizar qualquer bababá. Nada, ele não falava mais nada. Falei, não está escutando. E ele tinha otites de repetição, e daí comecei uma busca incessante por otorrino. Vai em um, vai em outro, faz dreno no ouvido, não está ouvindo, nananã, até que um otorrino pegou na minha mão e falou, mãe, ele não está falando, mas não é por causa disso.
Falei, eu sei, já tô com o neuro marcado. Eu nunca fechei os olhos, eu sempre fiquei atenta, até pelo fato de eu ser da área da saúde, eu sempre percebi que tinha alguma coisa faltando, né? Então, acho que o mais importante é a gente não fingir que não está acontecendo. Não fechar os olhos, né? Você passou por vários médicos antes do diagnóstico? Vários. E vários médicos que falaram para mim assim, imagina, ele não tem nada. Imagina, você está criando cabelo em ovo. Cada criança tem seu tempo. Eu não preciso nem ir muito longe, o meu irmão é médico. Sim, E o meu irmão falou para mim, enquanto você não achar um defeito no menino, você não cega. E eu falava, gente, não é possível que só eu tô vendo isso. Né? Tive uma amiga muito querida, muito próxima, né, a Cris, Sim. que falou, amiga, realmente tem alguma coisa que não tá batendo. Era o meu primeiro filho. Quando é o primeiro filho, você não tem muito o diferencial do que é certo no desenvolvimento, né? Sim, então, ainda mais o primeiro. O primeiro realmente é mais difícil, você né? não sabe o que esperar, né? E eu fui mãe muito tarde, eu já tinha 36, então eu não sabia o que era o tempo correto de desenvolvimento. Eu fiquei estudando, eu ficava pesquisando na internet, e quando você coloca na internet, meu filho não fala, a primeira coisa que aparece é autismo. E daí o dia que eu estava no médico e ele falou para mim, o que você acha que seu filho tem? Eu falei, eu acho que ele é autista. Ele falou, eu também acho. Fez brum. O mundo caiu. É porque você tem que lidar com várias coisas. Eu acredito que é uma desconstrução de um sonho. Exatamente isso. Desconstrução de um sonho. Assim, você idealiza, você pensa, será que ele vai ser engenheiro? Será que ele vai ser cantor? Será que o que ele vai querer ser da vida? E de repente você não sabe nem se ele vai saber ler ou escrever. Eu acho que o primeiro impacto, né? Porque vem essa frustração de uma expectativa. Porque a gente idealiza o filho mesmo, né? Ele mal nasceu, a gente já está pensando em futuro, a gente já está pensando em várias coisas e eu acho que é o primeiro sentimento negativo. Quando você vai fazer o quartinho da criança, né? Você já está criando, ou é de aviãozinho, ou é de... né? Você já está criando expectativas ali. E, de repente, fala, tá tudo incerto. Eu tenho 2 sobrinhos autistas. Um com 39 anos, o Rafael, é um dos primeiros em Paulínia, e o outro que mora em Goiás. Então, assim, é uma desconstrução. É lógico que hoje ele estudou na escola Ser, Paulínia não tinha na época, né? Então, ele foi para a escola, tinha a PAI, ele foi, e aí ele foi para o Instituto Ser. Hoje, lógico, ele também é grau severo, o do Rafael. Só que a gente aprendeu muito com ele, né? E não se falava, né? Não se falava em autismo. Ninguém sabia ninguém sabia. Acho que existiam até muito menos diagnósticos do que tem hoje, porque ninguém entendia muito o que era. O leque em ver os traços, né? De todo o espectro. Então, os critérios diagnósticos mudaram e isso tem ajudado a ter diagnósticos mais precisos e precoces, né? Aqui em Paulínia ele foi um dos primeiros. Então, assim, e a gente aprendeu muito, porque você tem que saber lidar, né? Imagina 40 anos atrás, né? Não tinha, assim, porque, assim, ele só queria uma alimentação. E como vai dar só uma alimentação, né? Como que você vai dar só chocolate? Você vai passar um período de 3 meses dando só chocolate. E daí a criança é taxada de mimada, de malcriada. E o suporte também, por exemplo, a minha cunhada é até hoje uma mulher que ela... deu a vida por ele. Ali ela deixou de trabalhar tudo por um tempo, então muda muito a vida, né? Hoje não, hoje ele já tá com 40, ela tem mais 2 filhos, a vida seguiu assim, ele é o xodó da casa, né? Mas assim, doutora, Josi? Chama você de Josi? Pode ser Josi. Pode ser Josi? Pode. Josi, e o que você falaria para as mães? E qual, assim, quando você descobre um diagnóstico, né? Uma mãe chega, assim, para você desconstruída.
né? Porque ela vai ter, além do que ela vai ter que sair para trabalhar, seja no empreendedorismo, seja, né, em qualquer outro lugar, ela precisa sair, ela precisa voltar à vida, até para dar suporte para o filho, né? Exatamente. Porque ela precisa, ela vai ser tudo para aquele filho. Então, o que você, nesse momento, falaria para uma mãe? Eu acho que, assim, o primeiro passo, essa mãe está precisando de acolhimento. Então, o primeiro passo é acolher, é ouvi-la, é orientar, porque essa mãe chega com muitas dúvidas, muitas incertezas, né? Com esse sentimento de frustração, de desconstrução, e tem que reconstruir o sonho, né? Então, que alternativas eu tenho? Então, aceitar o tratamento, explicar sobre o tratamento, definir terapias, né? Mas o principal é o acolhimento, acolher esse sentimento, né? Sim. Aceitação. Exatamente, e ressignificar tudo isso que tá bagunçado lá dentro, né? Sim. E é uma mãe que, possivelmente, ela vai ter que ser acompanhada, né? Ela vai precisar desse assim como o suporte filho precisa emocional, de cuidados, de terapia. Sempre. Esse olhar para a mãe vai ter que ser sempre, porque os pais, eles são a primeira e principal referência para os filhos, né? E eu digo muito para as mães que eu atendo que, se elas estiverem bem, isso vai se refletir, a criança sente, sem sombra de dúvida, né? E a gente não pode esquecer que essa criança que está ali, atrás de um diagnóstico, ela é uma criança em desenvolvimento. E muitas vezes eu falo, olha, vamos esquecer um pouquinho o diagnóstico e ver a criança. Então, essa criança, ela tem sentimento, ela tem necessidades, ela percebe o ambiente. E tudo que está à volta dela, ela sente. E isso vai, ainda mais quando é uma criança que precisa mais de suporte, ela vai jogar isso para o comportamento. A comunicação dela é através do comportamento. Sim. Né? E principalmente comportamentos negativos, né? Porque se eu não consigo me comunicar, me sentir compreendido, eu vou ter um comportamento mais preocupante, né? Então, às vezes, é uma criança que pode ter comportamentos autolesivos, heterolesivos, né? Heteroagressivos. Então, o suporte emocional para a família é muito importante, né? Porque essa família, ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada para que ela esteja bem para cuidar da criança. Senão, a criança também não vai generalizar, né? Então, a orientação, o que a gente trabalha com a criança, a gente tem que orientar a família para que faça igual em casa, para que essa criança possa aprender e fazer igual, se comportar igual nos diferentes contextos, né? Doutora, e essa rotina que a criança tem é importantíssimo, né? Ela tanto para a criança quanto para a família, né? Sim, sim. E toda quebra na rotina, ela precisa ser antecipada, né? Quando a gente fala em TEA, a gente está falando de crianças que não têm o mesmo filtro que nós para entender mudanças simples, né? Então, por exemplo, a gente está aqui conversando agora, cai energia, a gente consegue se reorganizar, esperar e voltar. Para um autista, essa quebra repentina pode ser acabou o mundo. Exatamente, um gatilho para uma crise sensorial e uma crise de comportamento, né? Então, a gente precisa antecipar todas as mudanças. Então, uma coisa que eu também falo muito para as mães, às vezes a gente vai levar a criança ao supermercado. E a gente antecipou, olha, vamos ao supermercado. Ok. Só que antes de passar no supermercado, a gente vai passar na casa de uma amiga para pegar uma revista, né? Mas a gente não falou para a criança que vai passar para pegar a revista. Bem isso. E a gente muda o caminho. A gente muda o caminho, porque no mercado a criança já tá na cabeça que ela vai passar. Isso quando ela já tem um grau de entendimento interessante. Quando ela é mais novinha, vem antes disso. Exatamente. Né? Murilo demorou para entender essa questão de vamos ao mercado. Nossa.
E o mercado, assim, é uma aventura. E aí É uma muitas vezes tem aventura. que antecipar com as imagens, né? A figura, a Mas, assim, foto, o para onde barulho do vai. mercado é Sim. muito incômodo para eles, o excesso de gente no mercado. Tá às vezes até tranquilo no mercado, e daí vem aquela pessoa que vai falar de uma oferta. Tem que prestar Já é atenção. um gatilho para Aham. você ter que largar a Ficar pão para lá e tudo. sair correndo. Aham. Nossa. Então, É uma carga sensorial muito grande, né? É muito estimulante se a eu gente já pensar tive no algumas mercado. vezes de ter que pegar o Murilo assim no colo e sair correndo do mercado. E as pessoas me olhando assim como se a gente fosse dois ETs, né? Porque o que essa mãe louca tá saindo com essa criança agarrada? Ninguém entende. As pessoas ainda. Eu falo que às vezes as pessoas não são obrigadas a entender, né? Porque Sim. você só entende o autismo quando ele bate na sua porta. Já te falei isso inúmeras vezes, né? Sim. Eu tenho meu sobrinho, mas minha convivência é pouca, é nos finais de semanas, né? Em alguns finais de semanas, então não é sempre. Então você não sabe, você sabe o que, né? Liga, tá tudo bem, tá? Aconteceu isso, mas não é diariamente, né? O sono, eu sei que a minha cunhada sempre fala que o sono dele não é o mesmo, é muito difícil. E essa mãe, né? que precisa tanto ser cuidada, ela muitas vezes não dorme. Sim. E levanta no outro dia e vai trabalhar. Sim. E tá lá, É. sorrindo daqui a aqui, cumprindo o trabalho dela, sem ter muitas vezes dormido a noite inteira. Sim. Cíntia, e com você, como aconteceu isso, de você um dia ver que você estava estudando, trabalhando, e aí você teve que reorganizar toda a sua vida. Isso para você também teve uma consequência no sentido de falar assim, e agora? Eu vou ter que mudar, minha rota vai ser outra. Eu, graças a Deus, tenho uma estrutura psicológica muito forte, tenho uma família que me apoia muito, né? Meu pai, minha mãe, tenho uma rede de apoio muito interessante. Desde o diagnóstico, eu tive uma estrutura de terapeutas que me ajudou muito, mas eu digo que eu sou uma minoria privilegiada. Sim. Né? Existem muitas mães que não têm o suporte que eu tenho. E é importante, por exemplo, políticas públicas que prezem por essas pessoas que não têm esse suporte que eu tive desde o começo. Sim. Né? Mas quando eu tive tudo isso, eu tinha terminado a minha segunda especialização e eu achei que minha carreira tinha acabado ali. Que eu ia ter que parar a minha vida e só cuidar do Murilo. Só que assim, a minha família dependia exclusivamente do meu trabalho. Eu não podia parar. Eu voltei a trabalhar, meu filho tinha 3 meses. Eu deixava ele com a minha mãe, eu ia no consultório, trabalhava, atendia 2 pacientes, voltava em casa, amamentava, atendia 2 pacientes, voltava em casa, amamentava. Era uma loucura. E depois de um tempo veio o diagnóstico. E daí tinham que correr com terapias. Vai para terapia, volta, vai para terapia, volta. Mas eu sempre fui literalmente uma guerreira. Não, literalmente mesmo. Não, até pouco tempo eu estava no consultório e o Murilo estava com febre. E você não saiu, você estava me atendendo e você não saiu e o pai levou o Murilo para o hospital, né? Então, assim, eu vejo... Porque, assim, você tem que empreender o tempo todo agora. Você está na estética facial. Exatamente. Né? Eu fui fazer ainda a minha terceira especialização. Além de trabalhar, eu voltei a estudar, graças a Deus, com muito apoio da minha família, né? Minha mãe me ajuda demais. E voltei a estudar, fiz minha terceira especialização, porque eu sei que eu preciso crescer até para eu poder ter essa estrutura, criar uma estrutura melhor para o meu filho, porque daqui para frente ele vai depender de mim, depende de mim o que vai ser o futuro dele. Então, igual como todas as mães estão escutando, entre outras pessoas, vai estar escutando a gente, de saber que é possível, né, Cíntia? Se tiver políticas públicas que venha beneficiar cada vez mais, se tiver informação, se tiver, na verdade, a vontade, né,
Porque às vezes, sabe o que eu percebo? E que eu ouvi Apoio. também, apoio. Às vezes as pessoas falam assim, mas não tem nada. Porque às vezes você precisa de um simples... Fulano, você pode me levar ali? Você pode... Sabe? Às vezes são coisas simples. Não é coisas tão complexas que as pessoas, às vezes, da rede de apoio. Então, é possível você ter uma qualidade de vida melhor e você dar uma qualidade de vida também boa para o seu filho, Esse né? mês das mães, teve uma médica nos Estados Unidos que criou uma campanha, ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos, que criou uma campanha, não sei se você viu, que é Cuidando de Quem Cuida, para ajudar as mães. Então, assim, qualquer outra mãe que pudesse fornecer uma sessão de terapia, uma faxina, 1 hora para cuidar do seu filho, sabe? Para que essa mãe possa, pelo menos, sei lá, dormir, ir no cabeleireiro. Porque a realidade como você falou, é para uma minoria que consegue, né? E que tem acesso, que tem informação e que tem apoio, porque sem apoio, elas se anulam. Porque é só elas sozinhas, a gente vê uma realidade, assim, de casamentos acabando, inclusive, aí não tem o apoio do parceiro, do marido, né? Por quê? Porque é uma rotina desgastante, é o que a Cíntia falou. É uma mãe que não dorme porque o filho não consegue dormir, aí ela passa a noite acordada também. Muitas vezes não é só o fato de não dormir, ele fica ali gritando à noite. Então, são realidades muito diferentes, né? Em cada caso. E a gente vê que, para uma maioria, é essa realidade que precisa de cuidado, né? Que se anula. Ter acesso à medicação, Sim, então, é caro. Quando você fala da questão de estar trabalhando, de estar fazendo especialização, tudo, para o seu filho ter uma vida melhor, é realmente isso. E até porque hoje está muito caro. Hoje uma sessão de psicóloga não é tão barata. Você precisa... E outras poder terapias público, que podem causar melhoria, ecoterapia, musicoterapia, isso não está incluso em não convênio. Não está incluso nem no convênio, e o poder público muitas vezes não consegue também fazer tudo. Por exemplo, musicoterapia, que é incrível. Então, eu acredito que temos mesmo que trabalhar, ser empreendedoras, né? Eu bato muito nessa tecla de empreendedorismo, sabe? Porque eu vejo que a mulher, na verdade, ela, além do empreendedorismo, ela tá no meio, tá ali, os problemas dela, às vezes, é tão menos do que às vezes da outra, sabe? Porque às vezes chega até você... Algumas pessoas, por exemplo, a gente conversando no consultório, fala assim, nossa, esses dias eu tava conversando, eu falei assim, nossa, eu não sabia que a Cíntia tinha tanta coisa assim para fazer, né? E você conversa com muita gente. Então eu acho que a mulher, como que dá conta? E a mulher tem que sair, sabe? Ela tem que sair, ela tem que empreender. É que tô puxando aqui na área do empreendedorismo, que eu acho que a mulher tem que sair, ela tem que empreender. Porque assim, a minha cunhada foi uma que ficou dentro de casa, ela parou, voltou de novo, ela não quis mais, ela quis só cuidar do Rafael. Então, assim, eu acho que você encontra pessoas que você pode estar alinhada com elas. Dá um pouco de saúde mental para essa mãe. Isso daí. Exatamente, porque isso é que eu queria falar isso. Porque se você fica focado só naquela questão, naquela dificuldade, você não consegue ter sanidade. Daí a gente vem para essa questão que ela falou, se você estiver bem, você vai conseguir cuidar bem do seu filho. É exatamente isso. É que quando eu falo empreender, eu queria, não estava conseguindo juntar aqui meus pensamentos. É isso. Você se sente realizada. Quando você está realizada como pessoa, como mulher, você vai estar muito mais realizada como mãe. Sim. Então, a sua dedicação para o seu filho, o seu tempo com o seu filho vai ser um tempo de mais qualidade. Sim, exatamente isso. Então, às vezes, eu toco muito nessa tecla. Porque você acaba não ficando tanto tempo com o seu filho. Mas o tempo que eu tô com ele é muito mais precioso do que... ficar muitas horas e deixar ele sem fazer nada, desgasta, sabe? Deixar ele solto. Né? E que às vezes desgasta a relação, porque assim, ele precisa ter uma diversidade de tarefas, de atividades, de brincadeiras,
que a gente, com um filho o dia inteiro, a gente não vai conseguir dar. Porque a gente desgasta, porque se a gente fica só com ele, não vai ficar só para ele, porque tem uma série de outras coisas. E você no trabalho, você vai se ocupar, você vai ter outras demandas. Tem a questão do senso de utilidade, de resolutividade, né? Isso é importante para a mulher, para autoestima, para autoconfiança, né? Para a saúde mental, exatamente. Quando eu quis falar do empreendedorismo, é isso, para a saúde mental. Eu hoje faço joias, eu desenho joias e faço, né? Então, assim, eu passo horas no ateliê fazendo. Então, isso me dá uma saúde mental, assim, fora do comum. Coisa que às vezes eu não consigo resolver naquele dia. Se eu subir no ateliê, se eu ficar manuseando e desenhar e pegar a prata e fazer, eu saio de lá e eu consegui resolver. Veio à luz, né? Veio à luz várias coisas. Então, o empreender para mim é isso. Porque não é só você ter o dinheiro, né? Você também precisa da sua saúde mental. E conversando assim com tantas mães hoje, com meu filho de 30, 17, eu passei por momentos assim que eu falei, eu acho que eu não vou dar conta de criar os dois, porque não é fácil, né? E ao mesmo tempo, você tem que estar, por exemplo, ganhando dinheiro, que essa é a verdade, você tem que estar ganhando dinheiro para você ter o que você precisa e dar qualidade, o dia a dia, né? E a sua satisfação pessoal também. Então, eu acho que o bate-papo era isso, das mulheres saber que a gente, às vezes, não é só na internet, a gente não dá só risada. A vida real é muito... É o corre-corre, é muito mais difícil, né? E queria, assim, agradecer vocês, e até me desculpar que hoje é o primeiro dia que tá sendo ótimo. A gente fica nervosa, sabia? Eu fico nervosa às vezes por mais que você lê alguma coisa, eu já conhecia a Cíntia, tudo, mas é diferente quando você fala assim, nossa, tá gravando. Não posso falar nada que vá amanhã a gente tem que ficar se policiando. Não posso falar nada que amanhã vai me comprometer. Né? E a internet tem isso, a questão da crítica, né? Sempre tem o julgamento. Julgamento. Você tá fazendo tudo o suficiente, não você tá abrindo mão disso, sempre vai ter um julgamento. Então, por isso, hoje eu tô meio assim, não falaria nervosa, mas um pouco mais tensa, só porque mas a gente tá não gravando, por isso, né? Só porque tá gravando, mas assim, Cíntia, eu tenho certeza, você... além de ser convidada, né? Queria muito que você viesse com outras mulheres para estar contando, né? Eu convidei a Priscila, sabe a Priscila Leite? A Pri, é uma fofa. Conheço a Pri da época do balé ainda. Juro, então. A Pri é uma amiga minha também, e ela teve um filho que teve derrame após o parto. Então, assim, ela também é dentista também. E, nossa, é uma mãezona, sabe? Uma mãe solo, né? Porque hoje em dia a gente tem um monte de mãe solo, né? E que essa mãe solo precisa muito de apoio. Muito. E também empreendedora, né? A Pri. E tá aí fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem uma rede de apoio que eu vejo que isso, doutora Josi, é importantíssimo, né? Essa rede de apoios, né? Muito. E a família tá sabendo o que tá acontecendo para poder ajudar. Porque às vezes, Cíntia, eu vejo igual você, tem uma estrutura ótima, mas tem muita mãe que ela não tem essa estrutura e as pessoas às vezes não entendem por falta de informação. Como com o filho, como que eu vou lidar com o meu neto? Gente, com estrutura é difícil, gente. Sabe? Então eu percebo isso. Como eu vou lidar com isso? Sabe? Então eu vejo essa parte. Muitas vezes a gente precisa acolher e orientar essa família mais extensa. Isso. Então, os avós, né? Os tios, os que têm Isso é feito aqui na escola? Sim, se é necessário, a gente estende o atendimento à família. A gente faz também. Um acolhimento, né? Para fazer essa orientação parental. Interessante. Mas existe um preconceito da família. Muitas vezes, alguns membros da família se afastam. É fato isso.
E de não Jura? aceitar aquilo que você falou. É, Por não entender e não conhecer, às vezes falam, não, essa criança não tem nada. é. É questão da maneira como cria, como educa, é falta de limite, né? Então, Sim, Até os mais velhos, para os mais velhos é difícil sim, entender para os isso. mais velhos acontece, é mais difícil. Eu vejo a minha mãe, que o meu sobrinho tem 7 anos e ela é bisavó, né? Então, às vezes ele passa por psicólogo, né? Mas por questão de temperamento, né? Por personalidade, passa por psicólogo. Mas por que esse menino vai no psicólogo? Então, assim, é mais difícil a pessoa. Minha mãe está com 82 anos, então é mais difícil essa com pessoa certeza. mas entender que, né, que precisa, Ainda que precisa existe ser um estigma, né? Existe, o preconceito é muito grande, né? Porque, mas na minha época não precisava tinha, disso, não tinha isso na minha exatamente. época. Era só dar umas palmadas Que que imagina, resolvia. bate nessa criança, ela faz birra, bate nessa É. criança. Viu só? Porque a criança é assim, porque os pais hoje não batem, né? É esse, né? E tem uma a diferença criação, entre né? crise e birra, né? Exatamente. A gente fica nessa dificuldade de E às diferenciar o que vezes, é crise do porque que às é vezes é uma birra. linha tênue. É, Porque a criança passa por um processo de aprendizagem, às vezes ela aprende a ter benefícios secundários com aquele fingindo comportamento. uma crise. É. O Murilo, Aham. outro dia, eu fui buscá-lo na terapia, me ligaram da terapia, falando que o Murilo estava chorando muito, que nada parava, nananã. Saí correndo, saí de casa, estava dentro do chuveiro, gente. Saí com o cabelo desse tamanho, saí pelo prédio, cheguei lá na terapia sem pentear o cabelo, botei só um vestidão por cima, chega a mãe louca lá. Meu Deus, peguei o Murilo, calma, filho, calma, calma, mamãe chegou, tô aqui, Aham. acalmou, tal, tava saindo no portão da clínica. Ele fez assim, eu falei, sem vergonha de Conseguiu o que menino. queria ir embora. Exatamente. Ele queria ir embora. Exatamente. E aí, de uma próxima vez, ele vai fazer de novo para É, tentar ir embora. A menos que a gente provavelmente. tenha consciência de Sim. que ele estava. Peraí, é crise isso? Uhum. Não. É um comportamento que ele sabe que ele vai conseguir o que quer. Então, muitas vezes, ele consegue, com uma pessoa que não está muito acostumada a lidar com ele consegue Algo que sim. eles são espertos. Sim, eles são muito espertos. sim, eu vejo ó, o meu sobrinho, eu vejo, ele adora videogame e adorava filmes, sabe? Então, assim, ele meio que trocava no domingo, ele já sabia que era domingo, domingo o pai pega, né, ele até hoje, e tinha que assistir filme, então era em DVD, então tinha que comprar filme, Uhum. né? Então ele já sabia que ele tinha que trocar, por exemplo, se ele quisesse 2, era um só, então ele tinha que fazer um pouco Uma mais de barganha. manha para poder conseguir 2, sabe? Então, assim, mas é igual também, ó. Criança. É a mesma coisa, é É. igualzinho, criança, né? Mas assim, Cíntia, fala assim pra mim, a rotina do Murilo hoje, ele tá numa escola Ele está na escola convencional, convencional, que legal, Municipal. que bom. A É. inclusão, É. você gosta dessa, você acha que tá funcionando? Tá funcionando. Que bom. Assim, perto do que foi na minha época de Sim. escola e o que a gente tem hoje, Uhum. eu acho que é tem uma diferença muito grande. Ele tá numa convencional pública ou privada? É pública. É pública. É. Ele tem uma professora professora de sala, ele E tem a- uma professora de apoio Sim. e tem uma auxiliar terapêutica que é cedida pela clínica, que atende ele também na escola. Então, ele tem Uhum. uma estrutura muito bem organizada. Então, meio período da escola ele está com uma professora de apoio e no outro meio período com auxiliar terapêutica, Uhum. que tem que fazer esse trabalho terapêutico na escola para que ele consiga ter um desenvolvimento. O desenvolvimento dele vai ser sempre ali a passos de formiguinha, Uhum, mas sim. a gente tem que acreditar que isso vai acontecer, né? E para isso ele tem que ter todo esse apoio. E a professora de apoio é fundamental. Mental. E isso é um serviço público, Sim. Sim. é cedido pela escola. E não temos muitas, né? Eu sei que tem crianças que não têm. O Murilo é uma criança que tem grau de suporte 3. Ele não pode ficar sozinho. Mas o ideal seria que todas as crianças autistas, não só autistas, mas com outros transtornos de desenvolvimento, tivessem esse mesmo suporte. Sim.
Isso seria o ideal. Esse Né? seria o mundo Mas ideal, né? mas a gente caminha para isso. Eu acho que nós temos aí várias pessoas que, além de a educação hoje, a inclusiva, eu acho que ela está muito melhor do que igual você falou. E o mais interessante é a integração das crianças. Hoje ele chega na escola, os mais velhos já chegam batendo assim, oi, Mumu, todo mundo conhece ele na escola. Então, isso para mim foi um quentinho no coração, né? Porque eu tava com muito medo dele ir pra escola. A gente tem muito medo de, se baterem nele e ele não fala, né? E se acontecer alguma coisa, ele não vai chegar em casa, ele não vai me contar. Como é que vai ser isso? Então, esse era o meu maior medo Diferente dele do ir pra outro aluno, escola. né? Que fulano me bateu, você, né? Exatamente. Dá nome, sobrenome, endereço. É diferente, né? E, doutora Josi, lá na escola hoje, umas 250 crianças? Acho que até um pouquinho mais, tá aí mais perto de 280, 300 crianças. Nossa, que é atendido pela Escola Luz. Nossa, faz um trabalho fantástico a Escola Luz em Paulínia. Agradecer a Juca, a Zilda. Nossa, eles fazem um trabalho maravilhoso. É escola e clínica. Escola e clínica. Escola. Nossa, eu acho assim, quando você começa a saber das coisas e ver, você percebe o tanto que já caminhou. É lógico que a gente quer ir para o ideal, mas nós já caminhando há 40 anos atrás, né? Muita coisa. Que eu já vi, né? Tenho na família, o que já caminhou, né? Por exemplo, ter hoje uma professora suporte dentro de uma sala de aula, já... Aceitação dos colegas. Dos colegas. Os colegas então, entenderem assim, que tem uma criança diferente. E hoje na educação eu vejo assim, tem muito profissional que está realmente engajado, né? De trazer a qualidade. E essa faz toda a diferença. Essa faz a diferença na qualidade. Do profissional buscar. Exatamente, tem que buscar. E tem a questão do conhecimento. Você precisa do conhecimento daquilo para você trazer, né? Políticas públicas que vai, na verdade, beneficiar. Agora, o número, doutora, de diagnóstico de autista, ele cresceu demais, né? Sim. Até a fase adulta. Eu estava ontem assistindo... Diagnósticos tardios. De uma deputada, um podcast de uma deputada ontem à noite, não me lembro o nome dela, ela foi diagnosticada depois dos 50 anos. Exatamente. Né? Eu não tinha visto esse relato de diagnóstico agora tão tarde. Porque traços que lá atrás a gente olhava provavelmente muitos colegas, às vezes de escola, né, se a gente for olhar para trás, nossa, deve ser. Por quê? Traços que passavam assim, batido, é uma pessoa diferente, uma pessoa estranha, quietona na dela, rígida, né, não gosta de muitas mudanças, mas que conseguia ter uma autonomia, conseguia seguir a vida e fazer as coisas, né? Mas hoje os critérios diagnósticos mudaram, né? Se ampliou muito, abriu muito o leque. Então, por isso que está diagnosticando mais. Ela falou, eu tive o diagnóstico agora, aos 50 anos. O filho tem 16 anos. Ela é grau leve. A gente começa as investigações a partir de uma criança que apareceu mais, né? Igual meu filho. Sim. Quando começou a investigação do meu filho, da onde vem? O autismo tem uma carga genética. Sim. Né? Ele é de fundo genético. Então, veio de onde? Fizemos os testes genéticos, não identificou nenhum gene específico, nem meu, nem do pai, mas tem um fundo genético. Aí começamos a investigar comportamentos. Meu pai foi o primeiro a falar, sou eu. Chorou, se sentiu culpado, se sente culpado até hoje, e não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Né? Sim. Então, e hoje a gente vê que o meu pai e provavelmente o meu irmão também não tem diagnóstico fechado. Meu irmão é médico, tem 3 pós-graduação, médico resgatista, extremamente inteligente. Ele ainda ainda trabalha com resgate. Com resgate ainda? Ainda. Meu irmão é médico vascular, cirurgião, resgatista, fez MBA em gestão hospitalar, assim, autodidata e tem tudo de autista. Foi uma criança sozinha,
que tinha poucos amigos, que preferencialmente brincava sozinha. Então, isso já são traços. Sim. E aí aprendeu inglês sozinho, sem nunca ter feito inglês, fala inglês fluentemente. Ainda brinco com a minha mãe, vocês achavam isso normal? Achava que era um gênio. E são assim, hoje é mais diagnosticado como Asperger, né? Que é um autista de alta performance. Então, muita gente fala, autistas são gênios. Nem todos os autistas são gênios. Existem autistas com deficiência intelectual. Então, assim, o autismo tem um leque de situações, desde o mais leve ao mais grave, que é aquela criança que se balança o tempo inteiro, que se mutila, que se morde, que morde outras pessoas, que precisa de apoio constante. O Murilo já passou por essa fase de morder, né? Tem algumas cicatrizes dessa fase que ele passou. E daí a gente precisa de suporte, de medicação, de saber como contornar essa situação. E tem lá o autista genial que soletra de trás para frente e que aprende tudo sozinho. Então, temos muitos tipos de autistas. Na verdade, é um desafio diário, não é? Eu acho que para os pais é um desafio diário. Sim, a gente aprende todo dia. Até porque são coisas, é novidade. Exatamente. Eles vão crescendo, vão lidando com outras demandas. E às vezes eles passam por... Eu digo que são fases, né? A gente tem que pensar como fases, porque tem fases que eles ficam muito tranquilos, muito bem. Aí chega a adolescência, uma outra demanda comportamental, hormonal, né? Que às vezes vai dar... Atinou a ansiedade aí. Vai trazer uma mudança comportamental. Porque são fases distintas, né? E é por isso que os pais têm que estar preparados. E sempre acompanhados. Sempre acompanhados e preparados para as novas fases. Exatamente. Né? Deles. Bom, eu acho que vou deixar aberta a palavra para a doutora Josimeire. Ai, tá certinho. Josimeire, para estar aí dando para as mães, né? E para aquela mãe empreendedora, para aquela mãe que precisa de ajuda e às vezes não sabe nem onde buscar. E tipo assim, e que ela não fique na internet escutando muita coisa e fica lendo, né? Eu só queria agradecer o convite. Me senti muito honrada por você ter confiado em mim para falar sobre isso. Queria dizer para as mães que o diagnóstico não é o fim, que existe vida após o diagnóstico do autismo e que vocês não estão sozinhas. Me emociona. E não desistam dos seus filhos. Eles podem tudo. Podem tudo. Só a gente acreditar, lutar por eles e não desistam de vocês também. Muito importante a gente estar bem para poder criar um futuro melhor para eles. Vou pegar gancho aqui na sua fala, né? Não desistam de vocês, mães, porque vocês são, às vezes, o mundo para eles. É de vocês que eles vão tirar toda a referência, todo o modelo, né? Eles vão precisar de muito apoio. Então, busquem o apoio para vocês, se cuidem, se amem, busquem informação, orientação, ajuda, né? Ajuda de profissionais, ajuda da família, para que vocês fiquem bem, né? Cuidem dos seus filhos, acima de tudo, amem, brinquem e não se limitem ao diagnóstico, né? Vejam a pessoa que está ali, seja criança, seja um adolescente, que precisa de amor, que precisa de cuidado, mas que também precisa de regra, de limite, né? De nãos, porque essa criança vai crescer e tudo que a gente cuida é para o futuro, né? Para desenvolvimento de autonomia de um adulto que vai se tornar um dia, tá bom? E agradecer a presença, o convite. Eu tenho que agradecer, viu, de vocês participarem.
gostaria agora de estar finalizando a conversa afinada com a doutora Cíntia, a doutora Josimeire, da Escola Luz, de estar aqui nesse bate-papo, numa manhã gostosa, aprendendo, porque a gente sempre tem que aprender e buscar conhecimento. E, mães, vou aqui falar a mesma fala da doutora Cíntia. Não é o fim, o diagnóstico do seu filho. Você consegue trabalhar, você consegue ser mãe, você consegue ser dona de casa, esposa. É só você se organizar, procurar profissionais que estejam capacitados. Temos em Paulínia hoje uma rede de apoio de pessoas, tem várias instituições aqui em Paulínia, a gente vai deixar no link também, algumas delas que a gente conhece, e estamos aqui. Se você precisar falar, tirar uma dúvida, qualquer coisa, tenho certeza que a Ju na Escola Luz, a doutora Josimeire, a Zilda vai estar lá para poder falar com vocês, tá bom? Um obrigado a todas vocês que estão com a gente e pôde curtir essa manhã gostosa aqui, tá bom? Abraço a todas.